Um salve a todos, salve a fraternidade. Mais uma pequena análise, sempre com simplicidade e humildade. Hoje eu vim trazer uma pequena reflexão sobre o carnaval, né? Essa cultura que vem há muito tempo, principalmente emanando aqui, né? Principalmente no povo brasileiro. Obviamente que desde já eu digo com toda sinceridade, não tenho nada contra o carnaval, né? Não, a intenção aqui não é falar mal ou prejudicar, apenas dar uma pequena expressão de que a maioria já sabe e por querer também não dizer uma parte energética, né, para quem se aprofunda e procura estudar a parte da espiritualidade na sua fé em si, né? Obviamente que o carnaval é como qualquer outra cultura, né? Qualquer outra festa, qualquer outra data comemorativa, né? Que devemos verificar sim, né? Não temos que colocar dentro do dualismo, tem sua parte positiva, né? Para muitos, como também tem suas partes negativas. Mas o carnaval em si, né? A cultura em si, ela não é mal ou bem. As pessoas que vão festar, os que se preparam, que às vezes não tem um bom senso e acaba às vezes, né? Aumentando demais a sua euforia e as suas formas de ver. O lado positivo, uma coisa que eu acho bacana, né? Principalmente para quem é comerciante, né? Porque é uma época que ajuda algumas pessoas que trabalham tipo, no comércio, vender suas coisas, seus produtos, né? Então é uma época que tem o seu lado positivo, aquele apoio ali para aquelas pessoas, gera de alguma forma uma economia para muitos, né? Um consumo muito bom para outros. Entretanto, com o tempo para cá, né, a gente está em pleno 2026, houve uma distorção muito grande de como é a festa em carnaval em si, né, ou como festar, como se divertir, tendo aquela alegria no meio do povo, independente do lugar e da cidade. Sabemos que tem cidades que é mais agitadas do que outras, né? E o que eu estou querendo dizer? Então, carnaval, no meu ponto de vista, eu mesmo não sou muito assim chegado à festa, sair para pagar. Não, eu não sou, mas respeito, acho bacana quem vai com sua família, vai festar, seja num trio, numa festa, na beira da praia, seja onde for, mas tipo assim, que tenha sempre o bom senso, né, e o respeito mútuo. Obviamente que existe vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade, de forma, que às vezes, como eu disse, acaba aumentando a euforia. E aí é que vem o caso, né? Eu agora vou encerrar a parte sobre essa parte, assim, positiva, entre aspas, normal da materialidade das pessoas. Tem que se divertir, tem que realmente, sabe, viver a vida, mas não só viver nesse momento, né? Não só deixar para ser alegre, para ser feliz no meio dos outros, né? Que a alegria é interna, a felicidade é um conjunto, não só nessa época, mas em várias outras datas comemorativas, né? Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que, não todas, mas algumas que dizem, eu vou ferrar, sabe, vou dar cambalhota nesse carnaval, vou me divertir. Entretanto, apenas para dar vazão aos seus instintos mais primitivos, animalizados, né? E aí entra uma grande decorrência de vícios, né? De vários tipos, e em certos cantos ocorre até violência, certas coisas. E esse é o lado negativo de algumas pessoas que fazem a imagem do carnaval ser um pouco mais grosseira e densa, né? Enfim, eu vou apenas encerrar nessa parte e vou entrar agora, que é a parte que realmente, no meu ponto de vista, me interessa mais. Sabemos que emanação, energia psíquica, a todo tempo ocorre, seja dentro do seu lar, na rua, no trabalho, na escola, beleza. Em tempo de carnaval, não por ser carnaval em si, já como eu já expliquei antes, mas as pessoas em volta, tanto os encarnados como os desencarnados, têm suas vazões, seus instintos, seus defeitos e suas qualidades e virtudes. Entretanto, a gente sente, né, para quem, assim, eu acho que todos, independente se está desenvolvendo ou não sua mediunidade, como nós somos seres magnéticos, a gente tem a tendência de sentir pelo sensorial ou captar energias, né, seja da cidade ou não, aí esse tempo realmente, para alguns, não para todos, mas principalmente para quem estuda mais espiritualidade e está tentando, se, vamos dizer assim, deixar a energia mais equilibrada, vamos dizer assim, mais sutil, a gente sente sim um suposto peso, mas não um peso grande, não, é como se fosse uma sensação que vai vir algo,
que tanto pode ser bons para alguns, maravilhoso para outros, como ser horrível e desespero para muitos, né? Mas esse tempo dessa energia, dessa festa, dessa cultura, muitos desencarnados e ainda são apegados aos seus vícios emocionais e sentimentais, racionais, enfim, de vários tipos, se agregam exatamente por lei de sintonia e afinidade e reciprocidade com os seres humanos que possuem a mesma tendência viciosa ou animalesca nesses tempos. Então as pessoas, alguns ficam mais, vamos dizer assim, mais acelerados, aumenta mais a ansiedade, não é só no tipo de instintos vazivos, né, que atinge uma grande parte das pessoas, seja casados ou não, solteiros ou não, seja homem ou mulher, independente do que seja, aumenta sim, entre aspas, um pouco mais por brecha e sintonia, né, a parte libido, a parte do instinto animalizado, da parte sexual, onde a pessoa parece que fica mais eufórica, mais, sabe, aquilo ali na adrenalina naquele momento, e isso causa uma emanação grande. Além das pessoas, com todo respeito, que vão apenas só para se divertir ou não, tem uma tendência de cair em certos vícios ou em certos erros ou coisas piores por conta dessa energia vibrante que fica nessa época, né? Onde as pessoas acham que se divertir é fazer o que quer, sabe, é farrar mesmo, é pegar um, pegar outro, e nisso cria-se uma massa que, com todo respeito, serve mais de alimento para os seres desencarnados viciosos, né? O ectoplasma, o suor, tudo ali uma vibração energética, e atinge muito essas pessoas. Entretanto, nem todos sentem isso, nem todos pensam dessa forma, e eu compreendo, cada um tem sua consciência. Entretanto, você pode notar que sempre, antes do carnaval, as pessoas ficam ansiosas, alguns ficam ali, dá uma onda de depressivo, né, dá uma coisa, sabe, uma euforia, você fica estagnado. Para outros, muitas das vezes, acaba financeiramente gastando mais do que o necessário, por falta de bom senso no análise na vida, né? Então, ou seja, sempre cria essa massa energética e de alguma forma os seres humanos é como capim, serve como adubo de energia para esses seres. E se a gente reparar bem, de todo o carnaval, a gente nota que depois dele sempre vem uma crise de gripe, de tosse, sempre vem uma crise na humanidade por conta da euforia, né? Por conta daquele desamor de viver só ali na euforia, na adrenalina no momento, né? Enquanto outros, às vezes, não faz, usa o carnaval para dar desculpa, é carnaval, tem que, sabe, extravosa para fora aquilo, aquela euforia desnecessária que muitas das vezes prejudica não só a pessoa, seja no relacionamento ou no trabalho, na família, enfim, a causa sim um impacto, né, um impacto no emocional da humanidade. Se nós notar e analisar bem, isso ocorre. Exemplo disso foi na época de 2019, né, onde, com todo respeito, aquela pandemia, aquela doença que estava, né, o Covid já estava ali, de alguma forma, ali, espalhando ali em tal canto, mas a gente sabe como funciona as mídias hoje em dia, isso não é uma crítica, é uma análise, né? Sempre tem ali uma barganha, uma conveniência, e ficaram todo ali caladinho, mudo, e depois do carnaval, pum, a explosão, né? E assim, vira e mexe, não estou dizendo com isso que vai ter outro vírus, não, mas que sempre tem uma crise ali de gripe, onda de gripe, de tosse, alguma coisa, e de outras pessoas que acabam ficando mais tristes, outros perdem, ficam mais devendo as coisas na vida, com dívidas, enfim. Então, e não devemos esquecer também, né, que me veio esse toque aqui rapidamente, né, com todo respeito a meus irmãos e irmãs bandistas, né, que a gente está sempre a favor da caridade e o amor fraterno para todos, ou com respeito mútuo com seus semelhantes, né, que eu entendo e compreendo que cada casa, cada terreiro tem sua regra, né, seu modo de ser. Entretanto, independente do caso, há quem diga que muitas pessoas não trabalham no tempo de carnaval por conta que as energias é ruim, que vai sair certos espíritos, celosos, enfim. Eu compreendo que de certa forma há sim uma vibração mais densa nessa época por conta dos erros, dos males humanos. Entretanto, no meu ponto de vista, se o dono lá do terreiro, seja quem for o dirigente, se tem aquela capacidade mútua, tem aqueles filhos de fé, aquelas filhas que são realmente resilientes, que estão ali para prestar caridade, mesmo nessa época, no meu ponto de vista,
seria bom também fazer essa caridade, né? Compreendo alguns que dizem que não pode, que fecha, beleza, alguns até cobrem os altares, enfim, né? Eu respeito muito isso, mas no meu ponto de vista, o certo, a caridade não há tempo para fazer o amor de Cristo, ou a emanação da paz de Oxalá. Então, eu creio que teria um bom senso. Às vezes tem muitas pessoas nessas épocas que também estão necessitando de ajuda, que às vezes já procuraram um médico na medicina, não conseguiram resposta, e às vezes recorre a centros espíritas, o terreiro de Umbanda, e às vezes é necessário a caridade sim, porque o amor de Cristo, a caridade não escolhe tempo, nem horário, nem lugar. Onde está ali a boa vontade de servir e ser útil, deve ser feita a caridade sim. Então, no meu ponto de vista, deveria sim continuar com capacidade de residência e estudo, né? E trazer a cura ou a paz, um conselho de conforto nessa época também, né? Porque nem todos estão festando, muitos estão necessitando de ajuda. Bom, era isso. Salve a fraternidade.